Olá, turma, tudo bom? Olha eu aqui de volta com vocês, professor Jorge Cordeiro. E o assunto de hoje é primeiros socorros. Turma, os acidentes de trânsito podem acontecer com qualquer pessoa, mas poucos sabem como agir na hora em que eles acontecem. São esses procedimentos que nós vamos conhecer no assunto primeiros socorros. Vamos lá? Vem comigo! Primeiros socorros. Definição: são as providências iniciais que devem ser adotadas em acidentes com vítimas, a fim de eliminar riscos secundários, minimizar o sofrimento das vítimas, manter suas funções vitais e evitar o agravamento das lesões. Omissão de socorro. De acordo com o artigo 176 do CTB, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, estará cometendo uma infração gravíssima, com agravante vezes 5, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. De acordo com o artigo 177 do CTB, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade ou seus agentes, estará cometendo uma infração de natureza grave. E, de acordo com o artigo 304 do CTB, deixar o condutor do veículo de prestar socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, estará cometendo um crime de trânsito com detenção de 6 meses a 1 ano. Como deve ser o socorrista? Não precisa ser da área da saúde. Deve garantir a segurança, sinalizando o local do acidente. Também deve pedir o socorro. Deve ser calmo e solidário. Ter o controle da situação, não agindo por impulsividade. Não ser omisso, porém limitar-se a fazer o que sabe. Não agir sob risco à sua própria segurança. O socorrista deve identificar-se, dizer que está ali para ajudar, conhecer e respeitar os seus próprios limites. Primeiras ações. Como proceder diante de um acidente? Faça uma análise panorâmica da situação, identifique e elimine riscos secundários, estacione o seu veículo em local seguro, sinalize o local, chame o socorro especializado. Os primeiros 5 minutos são de vital importância para as vítimas. Então, não perca tempo. Primeiras ações. O que não se deve fazer? Abandonar a vítima, omitir socorro sob pretexto de não testemunhar, tumultuar o local do acidente,
deixar de colaborar com as autoridades competentes, tentar remover a vítima presa nas ferragens sem estar preparado. Só remova a vítima de acidente se houver risco real de perigo. Primeiras ações. Como sinalizar o local do acidente? As distâncias para iniciar a sinalização são calculadas com base no espaço necessário para o veículo parar após iniciar a frenagem, mais o tempo de reação do motorista. Assim, quanto maior a velocidade, maior deverá ser a distância para iniciar a sinalização. Na prática, a recomendação é seguir a tabela abaixo, onde o número de passos longos corresponde à velocidade máxima permitida no local. Primeiras ações. Como sinalizar o local do acidente? Não se esqueça de que os passos devem ser longos e dados por um adulto. Existem ainda outros casos que comprometem a visibilidade do acidente, como curvas e lombadas. Quando você estiver contando os passos e encontrar uma curva, pare a contagem, caminhe até o final da curva e, então, recomece a contar a partir do 0. A distância mínima para sinalizar o local do acidente é de 30 metros. No caso de acidentes em que ocorra combustível derramado na pista, qual o procedimento? Isole a área, sinalize o local e mantenha a distância. Utilize pó de serra, cal ou terra para absorver o material derramado. Não acenda isqueiro ou qualquer artefato que possa provocar incêndio. Acidentes com fios elétricos. Procedimento: isole e sinalize o local. Acione a companhia de eletricidade. Não retire as pessoas de dentro do veículo. Não tente remover o cabo de eletricidade. Mantenha a distância mínima de 30 metros. Os ocupantes do veículo não são eletrocutados em razão do fenômeno denominado de gaiola de Faraday, que dispersa a eletricidade para as extremidades da fuselagem, assim neutralizando a eletrificação na parte central ou núcleo do veículo. Acidentes com veículos que transportam produtos perigosos. Como proceder? Isole a área, sinalize o local e mantenha distância. Acione o resgate e equipe especializada. Avalie muito bem os riscos antes de tentar qualquer coisa. Primeiras ações. Após ter sinalizado o local, feita a análise panorâmica da situação, é hora de pedir
o socorro especializado. Telefones úteis para emergência. 190. Polícia Militar quando o acidente ocorrer em vias urbanas e rodovias estaduais. 191. Polícia Rodoviária Federal quando o acidente ocorrer em rodovias federais. 192. SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 193. Corpo de Bombeiros, quando em situações de vítimas presas nas ferragens. Primeiras ações, chamando o resgate. Esteja pronto para passar informações úteis, como local exato do acidente, quantos veículos envolvidos, número aproximado de vítimas e lesões aparentes, tipo do acidente, como carro, moto, atropelamento, etc. Se há vítimas presas nas ferragens, se há vazamento de combustível ou produtos perigosos. Primeiras ações. Prioridade no socorro. Primeiro, vítima inconsciente. Avaliar se a vítima responde a estímulos. Segundo, vítima com parada respiratória. Verificar os movimentos respiratórios da vítima. Terceiro, vítima com parada cardíaca. Melhor artéria para esta verificação é a carótida, no pescoço. Quarto, vítima com hemorragia. Identifique sangramentos abundantes. Atenção! Não se estabelece prioridade de socorro por sexo ou idade. Sinais vitais. São sinais que possibilitam a avaliação do quadro clínico da vítima. Respiração de uma pessoa adulta, entre 12 e 20 inspirações por minuto. Pulsação de um adulto, entre 60 e 100 batimentos por minuto. Pressão arterial de um adulto, 12/8. Temperatura corpórea, entre 36 e 37. Pupilas devem estar isocóricas. Atenção! A temperatura corpórea é o único sinal vital que não sofre variações em consequência da idade. Ao examinar as pupilas, o que se deve avaliar? Tamanho, simetria e reação à luz. Pupilas contraídas, conhecida como miose. O que leva a pupilas contraídas ou miose? Lesão no sistema nervoso central ou uso de drogas. Pupilas assimétricas ou anisocoria. Acidente vascular cerebral ou trauma crânioencefálico. Pupilas dilatadas,
midríase, o que leva às pupilas dilatadas, anóxia ou hipóxia, inconsciência, choque, parada cardíaca, hemorragias. Verificação das condições gerais da vítima. Análise primária. O atendimento inicial num acidente de trânsito com vítimas são os primeiros cuidados que devem ser tomados, procurando mantê-las em condições de esperar o médico. Vias aéreas. Faça a manutenção das vias aéreas da vítima e mantenha o controle da região cervical da coluna. Obstrução das vias aéreas. Obstruídas pela língua, alimentos ou sangue, fraturas na face, traumas cervical. Tome o máximo de cuidado com a região cervical da vítima. Lesões na coluna. Controle da cervical. Para diagnosticar esse tipo de lesão, provoque estímulos físicos, testando sua capacidade de mobilidade e sensibilidade. Caso a suspeita se confirme, imobilize a região do pescoço utilizando um colar cervical, mesmo que improvisado. Parada respiratória. Ver, ouvir e sentir. Aproxime-se do acidentado, ouvindo a boca e o nariz, verificando se há respiração, devendo também observar os movimentos de respiração do tórax e abdômen. Quando a vítima estiver apresentando sinais claros que tem dificuldade de respirar, você deve deitar a vítima de costas e afrouxar as suas roupas. Caso não haja respiração, devemos iniciar os procedimentos de parada cardiorrespiratória. Feita a manutenção das vias aéreas, é hora de observar se a respiração ocorre de forma adequada. Veja, escute e sinta. A respiração artificial só deve ser executada com equipamentos apropriados e por pessoal treinado. Atenção! A respiração boca a boca não é permitida ser executada por um socorrista leigo, apenas por um socorrista treinado, e isso em caso de exceção. Análise primária. Circulação. A tomada de pulsação fornece informações sobre a vítima. Se o pulso está fraco e a pele pálida, com os lábios arroxeados, pode ser sinal de estado de choque, que pode levar a vítima a óbito. Analise a vítima a fim de diagnosticar possíveis hemorragias e falhas na circulação. Hipotensão arterial. Em vítimas de traumas, deve-se considerar como consequência de hipovolemia, baixo volume de sangue. Verifique nível de consciência, coloração da pele, frequência e amplitude de pulso, perfuração capilar nas extremidades, pressão arterial, sudorose. Atenção! Identifique pontos de sangramentos e controle a hemorragia. Análise primária.
estado de consciência da vítima. O primeiro cuidado que se deve tomar com a pessoa inconsciente é desconfiar de fratura na coluna cervical. Para essa identificação, devemos seguir o método AVDI. Com o método AVDI, devemos avaliar o nível de consciência e reativação da pupila do traumatizado. Alerta: a vítima está acordada, olhos abertos e falando? V. Verbal. Responde a estímulos verbais? D. Dolorosos. Responde a estímulos dolorosos quando provocado? Inconsciente. Está totalmente irresponsiva a estímulos dolorosos? Feita esta análise, para verificar se há suspeita de fratura na coluna da vítima. Análise primária. Proteção da vítima e exposição e controle da hipotermia. Verifique se há outras lesões na vítima, tais como fraturas, cortes, deslocamentos, contusões, entorses ou luxação, evitando movimentar o acidentado. Uma forma eficiente de identificar possíveis lesões é despir a vítima. Mas tome cuidado para não expor suas partes íntimas. Mantenha o controle da temperatura corpórea. Mantenha aquecida, com cobertores e roupas para evitar a perda do calor vital, que é muito rápido. Cerca de 40% das vítimas desenvolve um quadro de hipotermia durante a fase de atendimento inicial. Temperatura corpórea. A temperatura corpórea de uma pessoa fica entre 36 e 37 graus. Acima de 37 já é considerado febre. Qual o procedimento? Desagasalhar a vítima. Banho na temperatura corpórea. Faça compressas frias. Quando a temperatura está abaixo de 36, já é considerado hipotermia. Qual o procedimento? Agasalhe a vítima. Mantenha aquecida. Atenção! Em nenhuma hipótese ofereça medicamentos ou bebidas alcoólicas. Não esqueça, a temperatura corpórea é o único sinal vital que não sofre variações em decorrência da idade. Parada cardiorrespiratória. As paradas cardíacas e respiratórias serão comentadas juntas, pois a falta de atendimento em uma delas, consequentemente, levará a outra, exigindo assim procedimentos conjuntos para manter os dois principais sinais vitais, que são respiração e batimentos cardíacos. Reanimação cardiopulmonar, RCP. A compreensão torácica é a base fundamental da reanimação cardiopulmonar. Principais sintomas de parada cardiorrespiratória: inconsciência, palidez excessiva, ausência de pulsação e batimentos cardíacos,
pupilas dilatadas, lábios e línguas e unhas azuladas. Atenção! O sucesso da RCP está relacionado ao atendimento precoce, idealmente dentro dos primeiros 3 a 5 minutos após o colapso. Reanimação cardiopulmonar. RCP em 10 passos. Primeiro, vítima em decúbito dorsal sobre uma superfície rígida. Segundo, localize o ponto de compreensão osso externo. Terceiro, use a base da mão, ambas sobrepostas. Quarto, posicione-se num ângulo de 90 graus sobre a vítima. Quinto, desloque aproximadamente 5 centímetros o tórax da vítima. Sexto, faça no mínimo 100 compressões por minuto. Sétimo, as manobras devem ser ininterruptas. Oitavo, reveze com o outro socorrista para evitar a fadiga. Nono, reavaliar a vítima a cada 2 minutos. Décimo, persistir até a chegada do socorro especializado. Atenção! A manobra do RCP pelo socorrista leigo deve ser realizada somente com as mãos, sem a ventilação, que é a respiração boca a boca. Respiração boca a boca é um procedimento não realizado pelo socorrista leigo. Reanimação cardiopulmonar. RCP em crianças. Siga os 10 passos mostrados. Comprima com apenas uma das mãos. RCP em bebês e recém-nascidos. Comprima com apenas 2 dedos. A força proporcional às limitações físicas da vítima. Hemorragias. É quando ocorre uma ruptura dos vasos, qualquer que seja, artéria, veias ou capilares. Haverá a saída de sangue, o que chamamos então de hemorragia. Choque hipovolêmico. É o estado de depressão do organismo em razão do baixo volume sanguíneo. Sintomas: pele fria e pegajosa, sudorose, mãos e pés, pulso rápido e fraco, palidez, calafrios e tremores, respiração irregular. O que fazer? Identifique e controle a causa do estado de choque. Afrouxe as roupas e mantenha a vítima ventilada. Coloque-a deitada com a cabeça mais baixa. Eleve os pés cerca de 30 centímetros. Monitore os sinais vitais da vítima. Não esqueça, a causa mais comum do estado de choque é a perda de sangue, conhecida como estado de choque hipovolêmico, baixo volume de sangue. Bem, turma, conhecendo a primeira parte do assunto primeiros socorros, aguardem
a segunda parte.